Olá pessoal, eu aqui de novo para mais um vídeo, dessa vez para falarmos sobre um estudo muito importante que é da citologia. A citologia é o ramo da biologia que estuda as células e também principalmente a estrutura e o metabolismo delas. O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados, pois com a invenção do microscópio foi possível observar várias estruturas que não se dá tão bem a olho nu. Por exemplo, em 1663, Robert Hooke ele cortou um pedaço de cortiça e observou ao microscópio. Então, foi assim que ele notou que existiam compartimentos, os quais ele denominou células. Ou seja, sem a invenção do microscópio, não seria possível essa relação, e a descoberta dessa estrutura, que é a célula. Teoria celular. A partir daí foram apresentadas teorias, características de um ser para ele ser considerado ser vivo em si. Por exemplo, todos os seres vivos são constituídos por células, ou seja, para ser considerado um ser vivo é preciso ser constituído, no mínimo, uma célula. É interessante que até hoje, muitos cientistas discutem sobre os vírus, pois como os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, eles dependem de viver dentro de uma célula, pois não tem essa estrutura. As atividades essenciais que caracterizam a vida, elas ocorrem no interior das células, ou seja, toda característica que faz o nosso organismo funcionar depende das estruturas que estão no interior das células. Novas células, elas se formam pela divisão celular, de células já pré-existentes. Então, com a divisão de células pré-existentes, essa divisão celular, são formadas outras idênticas. Eu vou fazer um vídeo posteriormente, para falar apenas sobre a divisão celular, que como é bem abrangente esse tema, então é interessante um vídeo só dele. E por último, a célula é a menor unidade da vida de um ser vivo, então a menor porção de um ser vivo. A menor estrutura, a menor parte de um ser vivo é a célula. Ou seja, tem a célula, aí a célula tem o conjunto de células que é o tecido, depois o conjunto de tecidos que são os órgãos. Então, tudo começa na célula, que é a menor unidade de vida de um ser vivo. A célula, ela possui duas classificações, pelo menos, que são as células procarióticas e as células eucarióticas. As células procarióticas, como temos aqui um exemplo, essa imagem aqui, são mais simples e primitivas e são geralmente características de seres como bactérias e cianobactérias, que possuem essas células bem primitivas, pois elas são mais simples. Temos, por exemplo, o DNA, que fica solto no meio da célula, não tem uma membrana celular que separe, que divida certinho o material genético, então ele fica solto. Tem o mesossomo, os ribossomos, que é importantíssimo para a síntese de proteínas para o ser vivo, a membrana plasmática, que é essa capa em volta, parede celular e cápsula. Então, é basicamente formada a estrutura de uma célula procariótica, é isso. E temos as células eucarióticas, que, para ver a diferença, são muito mais complexas e mais organizadas. Por exemplo, o material genético ele já fica todo concentrado no núcleo, o DNA, RNA, toda a informação, que é coberto por uma capa chamada carioteca, que ela envolve o núcleo e toda a informação genética do ser vivo. E tem essas outras estruturas. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas. Aqui é um exemplo de uma célula eucariótica animal, mas tem duas. Tem a animal e também temos a célula vegetal, que vou falar daqui a pouco. Na célula animal,
nós temos uma capa que envolve a célula, essa parte acinzentada, que é a membrana plasmática. A membrana plasmática ela é composta principalmente de uma bicamada de fosfolipídios com proteínas. Por isso ela é chamada de lipoproteica, porque tem fosfolipídios e proteínas. E essa membrana, né, a membrana plasmática, a principal função, a mais importante, é que ela possui uma permeabilidade seletiva, ou seja, a membrana plasmática que ela permite o que entra e o que sai de uma célula. Então, depois da membrana plasmática, todo o interior dela, temos aqui uma estrutura que é chamada citoplasma, que é toda essa estrutura aqui amarela, que ela preenche dentro da membrana plasmática, é o citoplasma, onde vão estar localizados cada organela da célula. Então, o citoplasma, essa parte aqui toda que preenche aqui o interior, e as organelas ficam aqui dentro separadinhas, que é a diferença com a que eu falei dos procariontes. Então, vamos a cada uma delas. Essa laranja aqui, essa estrutura aqui se chama mitocôndria. A principal função é a respiração celular, ou seja, para uma célula funcionar, nosso organismo, nosso metabolismo precisa respirar. Então, a respiração celular é a partir da mitocôndria. Temos essa outra estrutura aqui, acinzentada, que é chamada perixossomo, que tem como função a degradação de água oxigenada e a degradação de álcool. Essa estrutura amarelinha aqui, ela é importantíssima, são os centríolos, e eles ajudam na divisão celular, porque eles formam cílios e flagelos, que vão ajudar na movimentação, né, da célula na hora dela se dividir. Eu vou falar, né, no vídeo posterior sobre a divisão celular, mas grava, centríolo, é uma estrutura importantíssima para a divisão celular. Essas bolinhas, umas bolinhas acinzentadas, são chamadas ribossomos, que são produzidos nessa outra estrutura grandona aqui, chamada retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Tá vendo? Cheio de bolinha. São os ribossomos que depois são liberados. Os ribossomos ajudam principalmente na formação das proteínas, então na síntese proteica. Então, por falar nisso, né, então temos o retículo endoplasmático rugoso, que ajuda no transporte de substâncias dentro da célula e também na síntese de proteínas e lipídios, como eu falei, pois como o ribossomo faz parte, né, da síntese de proteína, então essa estrutura, né, o retículo endoplasmático rugoso também. Aí aqui temos o núcleo, como eu falei, que também fazer um vídeo posterior, que é muito importante, pois aqui que contém toda a informação genética, DNA, RNA, fica todo aqui concentrado. Lisossomos, essa outra estrutura aqui que é responsável pela digestão intracelular, ou seja, a célula vai pegar as substâncias e a digestão é feita nessa estrutura aqui, nos lisossomos. Temos essa outra estrutura alaranjada aqui, grande, que é chamado complexo golgiense ou complexo de Golgi, que ele ajuda no acúmulo e eliminação de secreções que são absorvidas pela célula. Então, ele acumula e elimina as secreções, e também a síntese de alguns tipos de carboidratos. Aí aqui, mais abaixo, embaixo do retículo endoplasmático granuloso, né, ou rugoso, a gente tem o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, que é essa estrutura aqui, que as principais funções: transporte das substâncias dentro da célula, síntese de esteroides, de fosfolipídios e de colesterol, ou seja, as gorduras, inativação de certos hormônios, inativação de substâncias que são nocivas ao organismo, como o álcool e as drogas, a condução intracelular do impulso nervoso das células do músculo estriado, ou seja, para a movimentação dos nossos músculos, contração, relaxamento,
é também responsável, função dessa estrutura. Então, aqui temos as principais estruturas, né, da célula animal. A célula vegetal, ela contém muito dessas estruturas, a maioria, mas ela possui algumas diferentes, que vão se diferenciar. Então, as estruturas parecidas têm membrana plasmática, como a célula animal, que vai selecionar o que entra e o que sai da célula, o complexo golgiense, mitocôndria para respiração celular da planta, são estruturas que tem nas duas. Ó, o retículo endoplasmático é rugoso e o retículo endoplasmático liso. Os ribossomos, que são as bolinhas, né, também tem a célula da planta para poder formar as proteínas. Então, essas são estruturas em comum. Agora, o que a planta tem que a célula animal não tem? Essa estrutura aqui, grandona, gigantesca, quase do tamanho do citoplasma todo, se chama vacúolo e tem como função a participação no controle osmótico das células. Então, por exemplo, para controlar a entrada e saída de água, para uma planta se adaptar, por exemplo, a ambientes quentes ou frios, para ela captar água, então eliminar. Então, o vacúolo é uma estrutura importante para isso. Tem a outra estrutura que é importantíssima para a fotossíntese, que é o cloroplasto, que para a planta produzir seu próprio alimento, a fotossíntese precisa dessa estrutura. E no cloroplasto, que também tem a clorofila, que dá a coloração das plantas e tal. E é uma estrutura que ela envolve a membrana plasmática, que é a parede celular, que só as plantas têm, que ajuda a proteger, né, a célula, a membrana plasmática, dá uma proteção a mais, e é mais grossa, vendo? Essa parede fica em volta da membrana plasmática. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Eu vou estar postando mais vídeos sobre divisão celular e sobre o interior dos núcleos, né? Ah, esqueci de falar, o núcleo também tem com DNA e informações, a planta também tem de parecido. Então, também vou falar um vídeo sobre o que tem no interior do núcleo. Então, aguardem aí que vou mandar mais vídeos. Então, gente, se puderem, curtem, compartilhem. Um beijão e tchau, tchau.